Pessoal, Thunderbolts asterisco já está entre nós. Muitas pessoas já assistiram o filme e olhando todo tipo de reação no YouTube dessas pessoas que já assistiram, eu percebi muitos elogios para cenas de ação. E não é à toa, quando você vê os vídeos dos bastidores de Thunderbolts, você vai perceber que Thunderbolts não foi exatamente um filme comum da Marvel. Muitas cenas práticas e eles inclusive fizeram a Florence Pugh pular do topo de um prédio. Só para fazer a cena. Poderiam ter feito com dublê, mas não quiseram fazer com a Florence Pugh. Quando eu vi esse vídeo, inclusive, eu me perguntei, cadê a Marvel que eu conheço? E o que eu quero discutir aqui com vocês é se o filme do Thunderbolts é um novo padrão de qualidade da Marvel. Se a partir daqui, todos os filmes grandes que a Marvel fazer, eles vão realmente investir nessas cenas práticas, nesses cenários, porque como a gente consegue ver, efeito prático, no final das contas, na maioria das vezes, resulta em cenas de ação melhores. E a Marvel, nos últimos anos, ficou muito estigmatizada com CGI mal feito, com filmes meia-bocas. A Marvel morreu depois do Ultimato. Será que eu tô muito louco em achar que a Marvel finalmente aprendeu a lição e agora vai começar a entregar filmes com maior valor de produção? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, um grande salve pro Vito, membro mais recente do canal. Muito obrigado, Vito, por apoiar o canal. Não se esqueçam que no próximo domingo vai ter mais uma live exclusiva para membros. Se você quer fazer parte dessa Bate-Família e ajudar a ter vídeos especiais, considere de apoiar aqui na aba de membros do YouTube. Beleza, gente? Muito obrigado, tamo junto. E agora sim, vamos falar de Thunderbolts asterisco. Eu e Marcelo, nós estamos reassistindo todos os filmes da Marvel para fazer os vídeos de retrospectiva. E voltar para os filmes da fase 1 me fez perceber quanto que a Marvel regrediu desde então. Porque nos primeiros filmes, a gente via um esforço para fazer uma composição mais bonita, para ter um efeito de iluminação melhor, e o CGI também era melhor naquela época. Você pega os filmes da fase 1 e da fase 2 e você vai ver esse esforço genuíno na iluminação. Só que em algum momento da história dos filmes da Marvel, parece que eles pararam de se esforçar. Parece que era muito mais importante esconder segredos para que os segredos não vazassem, e isso significa gravar tudo dentro do estúdio, tudo dentro do fundo verde, resolve tudo na pós-produção, se der qualquer problema, manda pro cara do CGI que ele vai resolver, pede para refazer CGI 30 vezes, e como eles resolvem tudo no CGI, não precisa nem perder tempo fazendo supersets complicados, ter grandes movimentos de câmera. Para que isso se depois você vai colocar um bonecão CGI em cima do cara? Você nem precisa se estressar. O ponto que a galera começa a criticar isso na Marvel é especialmente depois do Ultimato. Eu sou da opinião que você já percebe um pouco antes do Ultimato. Mas como Guerra Civil e o Ultimato são dois filmes muito grandes, isso acabou nublando algumas coisas. Mas eu acho que é depois do Ultimato que existe esse consenso que a qualidade dos filmes na questão da produção realmente caiu. Especialmente porque ali teve a questão da pandemia, isso com certeza prejudicou a produção de vários filmes, mas mesmo assim a Marvel não se importou com isso e lançou Viúva Negra, e tinha aqueles efeitos especiais do Viúva Negra que ninguém esquece, aquelas explosões, aquele chroma key e tudo mais. Shang-Chi da Marvel é pra mim um outro filme que eu acho muito feio, e especialmente da metade pro final. Quando o Shang-Chi chega na base do Mandarim, rapaz, é uma coisa feia atrás da outra. Dá pra passar pano na cena do ônibus? Dá. Dá pra passar pano na cena da luta lá no topo do prédio? Dá também, aquela cena é legal. Mas quando o filme começa a depender de um monte de CGI, batalha com dragão, exército, eu acho aquele negócio muito feio. Aí na Marvel a gente já tava começando a ver um certo padrão de qualidade caindo. O Eternos, na minha opinião, é um filme bonito que se destaca dessa turma aí. Ficou a sensação que quando saiu o Eternos, Shang-Chi e Viúva Negra eram exceções. Exceções por conta da pandemia. Ah, agora os estúdios de CGI estão muito ocupados, está ficando muito caro, não sei o que, blá blá blá. E beleza, você entende. Depois disso teve o filme do Doutor Estranho, que na minha opinião é um filme bem resolvido pelo Sam Raimi. Tem uma das cenas de ação mais criativas que o MCU já teve. Wakanda Forever é um filme que a galera não gostou, mas que ele é bonito. Mesmo sendo filmes bonitos, mesmo tendo cenas de ação foda, isso não foi o suficiente pro filme ser comprado totalmente. Pra muita gente rolou a decepção que o Multiverso da Loucura ia ser o Vingadores Ultimato 2.0 com um monte de cameo,
e não se confirmou. E eu acho que essa frustração acabou falando até mais alto do que é o filme, porque eu acho que o filme foi um tanto quanto injustiçado. Eu acho que é um bom filme da Marvel. Teve o filme do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que é um filme feio. Me desculpa, gosto do filme do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, mas não tem como passar pano, é um filme feio. Percebam que, pouco a pouco, as coisas foram mudando pra... Geralmente a gente tem filmes bem feitos, bem resolvidos, com grandes sets, com grandes cenas de ação, para lentamente a maioria dos filmes feios, com poucas variedades de cenas de ação, que você vê o chroma key, que você vê que eles filmaram tudo no fundo verde. É claro que tinha exceções, é claro que tinha Sam Raimi, é claro que tinha Eternos, mas ficou realmente essa sensação que a Marvel perdeu um pouco do rumo. Com certeza não ajudou muito que depois teve o Homem-Formiga Quantumania, que é um filme muito feio, é uma história pra lá de genérica. Guardiões da Galáxia 3? Ok, mas é James Gunn. James Gunn talvez seja uma coisa à parte dentro da Marvel. Depois teve Miss Marvel, que é um filme que não funcionou em todos os níveis, cenas de ação, atuação, roteiro, fotografia. É simplesmente um desastre total. É simplesmente um desastre total. Aí no ano seguinte teve o Deadpool e Wolverine, que é um filme que esse sim deu certo. Mas o tempo foi passando e a galera foi aceitando que o Deadpool e Wolverine, o bom dele é a questão da piada, a questão da comédia. A parte da produção, CGI, cena de luta ali, muito aquém do que deveria ser um filme massa velho do Deadpool e Wolverine. Com exceção da luta do carro, essa se destaca. Mas você vê, a melhor cena desse filme é justamente a cena que é a mais prática possível. Com isso, a gente chega nesse ano com Capitão América Admirável Mundo Novo, que também foi um filme muito, muito criticado, mas perceba como a maioria desses filmes que eu citei tem altos e baixos dentro do próprio filme. Ah, tem essa cena boa aqui, mas daí depois tem uma cena ruim. Ou é uma cena que depende muito de CGI e todo o método operante da Marvel prejudica a galera do CGI e, consequentemente, é um CGI mal feito. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. Mas aqui a gente chega no filme que eu queria conversar, Thunderbolts. Eu tenho a sensação que esse filme da Marvel vai ser muito bem recebido e talvez o mais bem recebido da Marvel há muito tempo, sem considerar asteriscos. Por que eu digo asteriscos? Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine é um filme legal, mas ele tem todo o contexto de Deadpool. Um roteiro de Deadpool é diferente de um roteiro tradicional de filme de super-herói. A inteligência do roteiro do Deadpool tá nas piadas que ele vai poder fazer, as sacadas que ele vai fazer com o gênero. É um filme que não compete com os outros, e o público tem uma relação diferente com Deadpool. Thunderbolts não tem isso. A galera tem zero ligação com esses personagens. A única chance desse filme acabar indo bem, tanto em bilheteria quanto na reação do público, é se ele for bom. E eu acho que a Marvel tem noção disso. E por algum motivo, a produção desse filme Thunderbolts acabou sendo diferente dos outros filmes. Porque, pelo jeito, a Marvel deu liberdade total para os caras fazerem o que eles quisessem. Ah, eu quero jogar a atriz principal do topo do prédio. Vai lá e joga. Jogaram. Quero explodir um prédio no meio da cidade. Explodiram o prédio no meio da cidade, não é CGI. Pode apostar que se fosse Deadpool e Wolverine, a explosão do prédio não ia ser real. Porque a produção foi diferente. Deixaram os caras fazer. E aqui eu vou falar a minha opinião, que eu acho que é um tanto quanto polêmica. Eu tenho a sensação que quando se trata de Marvel, DC, filmes de super-herói, o pessoal tá muito mais predisposto a gostar do filme se ele for bem filmado. Porque quando ele não é bem filmado, aí ele vai depender de fatores externos. A ligação emocional que o público tem com aqueles personagens. A gente viu o Homem-Aranha, a gente viu o Deadpool e Wolverine. Funcionou nesses casos. Mas a grande maioria dos outros, a galera não tem essa ligação emocional, sabe? E aí é nesse ponto que você pode ter um roteiro nota 6. Mas você tem que ter cena de ação nota 8. Você tem que ter boas cenas de ação. E, sinceramente, eu acho que era isso que diferenciava a fase 1. Pega todos os roteiros da fase 1. Tem um roteiro, assim, que é extraordinário. O melhor roteiro, que eu acho que é o Vingadores, é um roteiro feijão com arroz, bem feito, que é amarrado de um jeito para fazer o grande destaque do filme funcionar, que são os set pieces, a Batalha de Nova York. O outro bom roteiro da fase 1 é o Homem de Ferro. Mas o que realmente faz o Homem de Ferro funcionar é o Tony Stark, é o Robert Downey Jr., junto com a direção, que é uma ótima direção para um filme de super-herói, ainda mais para um filme do Homem de Ferro, que eles não estavam apostando nada. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu não vejo esse decréscimo todo da Marvel quando a gente tá falando de roteiro. Eu acho que sim, teve uma queda nos roteiros, mas eu acho que é muito mais porque a gente hoje não se importa com esses personagens que estão tendo filmes, do que propriamente a qualidade da escrita ali, sabe?
mas onde eu realmente vejo que a Marvel caiu de qualidade, quando a gente compara a fase 1 com essa fase aqui, que eu acho que é a fase 6, sei lá qual que é a fase, é a direção. Essa tá fazendo diferença. Pelo menos comigo, porque eu olho em retrospectiva os filmes dos últimos anos, e os filmes que eu mais gostei foram os filmes que foram bem dirigidos, na minha opinião. Eternos, gostei, boa direção. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, gostei, boa direção. Wakanda Forever, gostei, boa direção. A única exceção desse prato todo é o Homem-Aranha Se Volta Pra Casa. Mas ali eu acho que tem toda uma ligação especial naquele filme. E o Homem-Aranha Se Volta Pra Casa eu acho que tem um roteiro bom. Eu acho que essas duas coisas dão aquela salvada no Homem-Aranha Se Volta Pra Casa. Então a Marvel, no Thunderbolts, deixou o filme ter direção. Eu não sei o que estava acontecendo nos outros. Eu não sei se tinha prazos que estavam incomodando. Eu não sei se era o método de fazer filmes. Eu não sei se essa correria de ter 5 filmes por ano. Mas parece que fez diferença pro Thunderbolts. E agora vem a grande questão desse filme. Thunderbolts, asterisco, é uma exceção da Marvel ou é o novo padrão de qualidade que ela vai ter a partir de agora? Aquelas pessoas que vão ver o copo meio cheio vão dizer o seguinte: Thunderbolts tá bom. Quarteto Fantástico tá bom. Aí depois é Vingadores Doomsday. A Marvel não vai errar num filme de Vingadores. A Marvel sabe que não pode errar num filme dos Vingadores. Daqui a pouco, a gente tá realmente vendo um bom momento da Marvel. Um bom momento pros filmes. Thunderbolts parece um filme que tem cara de filme. Quarteto Fantástico também é um filme que tem cara de filme. Diferente de alguns outros aí do passado. A dúvida realmente fica com Vingadores Doomsday. Por que eu digo isso? Por causa dos diretores. Os irmãos Russo são 2 diretores que eu não coloco a mão no fogo. Eles fizeram Soldado Invernal, eles fizeram 2 Vingadores, mas fora da Marvel, eles sucessivamente falharam. Esse Vingadores é o grande tirateima pra gente saber se realmente existe uma nova Marvel, uma Marvel que vai respeitar diretores, que vai dar tempo pra eles, que vai deixar eles fazerem efeitos práticos no set, que vai inventar coisas diferentes pra filmar ali. Essa nova Marvel, eu só vou acreditar que ela entrou nessa nova fase se Vingadores Doomsday for tudo isso. Se eles conseguirem fazer um filme como aparentemente é Thunderbolts em questão de cenas de ação, e eu não tô falando de mais explosões, de mais cameos, de mais lutas badass. Não, eu tô falando de cenas bem feitas, bem filmadas, planejadas, com set pieces e tudo mais. Se a Marvel entregar esse filme com os diretores que eu realmente não confio, e no final do filme eu falar, ok, eles entregaram qualidade de verdade de filme e não de montanha-russa, aí eu vou realmente acreditar que a Marvel voltou. Mas eu não sou maluco o suficiente para dizer que Thunderbolts tá feio. Não, ele tá bem feito. Quarteto tá bem feito. São 2 filmes que eu quero que sejam padrão da Marvel. Padrão que a gente via na fase 1, na fase 2 e alguns filmes da fase 3. Doutor Estranho, ótimo filme. A gente teve aí a série do Demolidor recentemente, que eu tanto critiquei no início, mas aí no final, os últimos episódios foram bem melhores. As regravações, pelo jeito, fizeram diferença para que o final fosse minimamente bom. Mas foram as regravações por causa da intervenção do Kevin Feige que disse que não estava bom. Talvez esse intervencionismo tenha sido para melhor. Criou uma série Frankenstein, né, que quer ser 2 coisas no meio que não é nada. Mas talvez seja um indício positivo para o futuro da Marvel. Ó, as regravações do Demolidor eram bem mais bonitas do que a antiga. Parece que eles estão mais exigentes. Vamos ver o Thunderbolts. Não, mas aqui essas gravações estão com uma fotografia decente. Olha essa cena de ação, isso aqui a Marvel não faria em 2021. Quarteto Fantástico, a mesma coisa. Embora tenha muito CGI naquela cidade, porque, bem, eles têm que inventar coisas lá, porque é nos anos 60, mas pelo menos eu tô vendo qualidade, eu tô vendo um filme com cara de filme. E isso é tudo que eu peço dos filmes da Marvel. Filmes da Marvel que pareçam filmes, e não que pareçam séries do Disney Channel. Um esforço criativo, pré-produção, cenários, galera com sangue em querer mostrar um filme legal de super-herói, e não Marvel no piloto automático. Ninguém gosta da Marvel no piloto automático. A Marvel hoje, para ela voltar a ser o que ela já foi, ela tem que deixar o piloto automático muito longe. Ela tem que se esforçar. Ela tem que convencer a galera também. Não é só a DC que precisa reconquistar a confiança do público. A Marvel também. Thunderbolts pode ser o primeiro passo para isso. Quarteto Fantástico pode ser o segundo. Mas o terceiro e o mais importante passo é com Vingadores Doomsday. E é ali que o buraco fica mais embaixo por conta dos irmãos russos. Se os irmãos russos voltarem ao nível de Soldado Invernal, quando eu digo isso eu quero dizer o todo do filme, não só a cena de ação, aí sim a gente vai poder dizer que a Marvel voltou.
tá caminhando no passo certo. Como decenalta, eu não gosto de dizer isso não, hein? Mas eu sei que eu sou uma pessoa muito chata, eu vejo os problemas e eu também vejo os acertos. E eu estou vendo acertos. Resta ver se esses acertos serão a longo prazo ou se foi só uma sorte porque deu de montar uma equipe competente no Thunderbolts e deu para montar uma equipe competente no Quarteto Fantástico e por milagre eles fizeram filmes bonitos, bem feitos e com grandes cenas de ação e tudo mais com cara de filme. Eu estou otimista, acho que pode ter voltado. Mas essa daqui também, galera, é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. Acham que a Marvel voltou? A nova Marvel? Marvel 2.0? Marvel Comeback? Revival? Comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo conversando sobre a nova Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.